A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham pelo nosso canal Adenac Oficial Combinado Tocantins. Pela graça e misericórdia de Deus, nos encontramos aqui mais uma vez para fazermos a nossa pré-aula nesta oportunidade, concernente à nossa lição de número 8, estará sendo estudada no próximo domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. E a nossa lição tem por título Doutrina da Salvação. Estamos dando sequência a essas lições preciosas deste primeiro trimestre, onde estão falando sobre doutrinas da nossa fé, as principais conhecendo as principais doutrinas bíblicas, lições que têm uma importância muito grande na nossa vida diária, na nossa vida espiritual. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair, demais pastores. Também louva a Deus pela vida dos nossos comentaristas deste trimestre, o pastor Jean, também ao professor Lorival e também ao pastor Gilvan. E também dos demais colegas que fazem a leitura diária durante a semana e também a pré-aula. Que Deus abençoe a vida de cada um de uma forma especial. E também de você que nos acompanha. Estaremos aí dando sequência, como já falamos, a estas lições preciosas. Lição anterior falou sobre a doutrina do pecado e agora nós vamos falar aqui sobre doutrina da salvação. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. A verdade prática: somos salvos pela maravilhosa e bondosa graça de Deus, por meio de uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Então nós sabemos que Paulo aqui vai ser categórico em dizer aos irmãos ali que estavam em Éfeso, que a salvação ela é pela graça. Então ele vai dizer também que ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela veio pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nenhum ser humano merecia esta dádiva tão maravilhosa, mas Deus, com seu infinito amor e bondade, nos alcançou com este milagre tão grandioso que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica vai estar em Romanos, capítulo 1, versículo 15 ao 17, Efésios, capítulo 2, 8, versículos 8 e 9. Estaremos aqui prosseguindo, o professor vai estar discorrendo, aí cada professor que vai lecionar. Os objetivos, o objetivo geral vai nos dizer, mostrar o que é salvação e sua suma importância na vida do cristão. E os específicos, primeiro é destacar o conceito e convicção da salvação, o segundo é enfatizar sobre os benefícios que a salvação nos proporciona, e o terceiro expor que fomos reconciliados, regenerados e adotados como filhos pela salvação em Cristo Jesus. Que coisa tão gloriosa, este privilégio que nós temos, aqui igual no terceiro objetivo aqui específico, reconciliados, regenerados e adotados. Que venhamos a dar valor nesta tão grande salvação que nos alcançou por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução nos diz assim: antes de tudo, é bom lembrar que salvação é coletiva. Não é coletiva, melhor dizendo, é, portanto, individual.
Jesus disse em Lucas 9:23 que se alguém quisesse verdadeiramente servir a Ele, era necessário renunciar à sua vida primeiro. É preciso perseverar em seguir ao Senhor. Todo salvo, independentemente de qualquer coisa, persiste em seguir os passos de Jesus. Isto implica em ser um discípulo fiel a Ele. Lucas destaca o que é verdadeiramente ser um discípulo dele. Então nós vimos aqui na introdução um comentarista que já trouxe para nós, para já termos um entendimento, inicialmente aqui do que é verdadeiramente a salvação. Então sabemos, ele frisou muito bem aqui, o pastor Jean, que a salvação ela não é coletiva. Claro que Jesus veio, morreu naquela cruz para nos dar o direito de salvação. E a Bíblia vai dizer, ali Tiago, que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao arrependimento. Mas a salvação em si, ela é individual. Nos diz a palavra que cada um de nós vai dar conta de si a Deus. Então cabe a mim, cabe a você, nos esforçarmos a cada dia. Cristo já fez a sua parte, Deus já fez a sua parte. Agora depende unicamente de nós. Cristo pagou um alto preço ali na cruz do Calvário, para nos reconciliar com Deus através do teu sangue carmesim. Agora cabe a nós, renunciarmos a nossa vida a cada dia. E esse preço, essa cruz que devemos carregar, ela é diária. Então, como está aqui na introdução, é necessário nós renunciarmos a nossa vida primeiro, e lutarmos a cada dia. A palavra também vai nos dizer, as escrituras sagradas, que o céu ele é tomado por esforço. Então não é simplesmente porque Cristo morreu, uma vez salvos, salvos para sempre. Não existe em lugar nenhum da Bíblia nós iremos encontrar essa afirmação. Sabemos que nós, devemos também agora pagar o preço. Jesus disse ali que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E o que Jesus quis dizer justamente com essa expressão? É isso que o comentarista trouxe para nós, é a renúncia, É renunciarmos o nosso eu, as nossas vontades, os nossos privilégios, para seguirmos a Jesus. Louvado seja Deus. O primeiro tópico, o comentarista trouxe aqui para nós, conceito da salvação. Primeiramente, nós devemos saber o que é realmente salvação. Primeiro subtópico. Salvação é um dos grandes milagres de Deus operado na vida do homem. Este grande milagre traz transformação espiritual operada na alma, na vida e no caráter do ser humano, que pela fé resolveu aceitar Jesus como seu único Salvador pessoal. Tem as referências aqui, depois cada aluno, cada professor pode também estar, embasados aqui nessas referências bíblicas, aprofundando mais o ensino. As afirmações bíblicas deixam claro a respeito do novo caráter de uma pessoa após receber a Cristo como seu Salvador. É nova criatura, conversão, e tudo se fez novo, nova vida, novo e íntegro homem. Olha que coisa tão maravilhosa. Então nós vemos que o ser humano ele pode ser o mais vil pecador, mas quando ele aceita Jesus pela fé, e crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, a sua vida agora é totalmente diferente. Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então tudo aquilo que não agradava a Deus ficou para trás. A partir do momento que aceitamos Jesus, agora vamos viver em novidade de vida. A salvação não se trata apenas da livre condenação do inferno. Além disso, ela abrange todos os atos dos processos redentores por meio de Cristo, tanto nesta vida como na outra.
Romanos 13:11, Hebreus 7:25, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Efésios 3:19. Vamos para o segundo subtópico, tópico 1. Conceito e convicção de salvação. O escritor aos Hebreus destaca uma absoluta verdade sobre a salvação. Uma tão grande salvação. Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3. Vamos estar lendo aqui esse versículo para nós entendermos, né, a grandeza dessa salvação. O escritor aos Hebreus, olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, olha a dimensão. A salvação, ela está muito além daquilo que pensamos e imaginamos. Olha a grandeza dessa salvação. Então, ela não se limita apenas, na questão da vida eterna. A salvação, ela abrange vários fatores, vários processos, como o comentarista colocou, aqui para nós. O que quer dizer esta expressão? Fala a respeito das imensas riquezas da salvação. Olha só, as bênçãos concernentes a ela, sua eternidade infinita, que é o principal ponto da salvação, seu imensurável alcance. Ela alcança a todos. A salvação veio para todos. Também sua sublimidade. Se todos os que se dizem cristãos tivessem uma visão plena da salvação, se pudessem enxergar a imensurável e tão grande salvação que receberam, com toda certeza suas atitudes seriam totalmente diferentes em sua vida diária. Olha só que interessante. Teriam maior alegria, maior motivação, mais entusiasmo pelas coisas de Deus, maior convicção e mais anseio pelo céu. Achei muito importante este trecho que o comentarista colocou aqui para nós. Se todos nós que somos cristãos, regenerados por Cristo, se todos nós meditássemos, o valor desta tão grande salvação, a nossa vida diária seria outra, justamente como o comentarista colocou aqui. Nós daríamos mais valor nas coisas de Deus, nós íamos priorizar mais as coisas de Deus, nós íamos pensar mais no céu, que a nossa morada é eterna. Sabemos que tudo aqui é passageiro, Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Então sabemos que estamos aqui somente por um pouco período de tempo, mas a nossa pátria verdadeira está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então que venhamos a meditar com mais carinho, com mais profundidade, nesta tão grande salvação que nós recebemos através de Cristo Jesus. Terceiro subtópico. Salvação do ponto de vista bíblico. Neste ponto de vista, salvação é tudo aquilo que Jesus realizou e ensinou com o objetivo de levar os pecadores à comunhão com um Deus santo. Isto é, redimir os seres humanos dos seus pecados. Também é a libertação do cativeiro espiritual. É a libertação do pecador do poder das trevas e do pecado. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Também vamos estar lendo aqui essa referência, para saber o que Cristo fez por nós, da onde Ele nos tirou. Olha só o que o apóstolo Paulo vai trazer. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa tão gloriosa! Olha só da onde nós fomos tirados, da onde nós fomos resgatados, do reino das trevas, do reino de pecado. E olha a palavra, Ele nos transportou, Ele nos transferiu. Saímos das trevas
e agora estamos na luz, louvado seja Deus. E nos retornou do exílio espiritual do pecado para Deus. Como podemos ver, o homem por si só não pode efetuar a sua salvação. Olha aqui mais um ponto muito importante. A salvação ela é efetuada pela graça de Deus e não pelo nosso esforço próprio. Mas é bom ter em mente que os salvos são chamados para as práticas das boas obras. Então, aquilo que acabamos de falar, agora há pouco, a salvação ela é pela graça, mas cabe a cada um de nós nos esforçarmos a cada dia, a partir do momento que aceitamos Jesus. Então, aqui vai deixar claro que homem algum, ele pode ser salvo pelo seu próprio esforço. Homem algum não pode colocar na sua mente e achar que ele próprio pode ser salvo. Não há salvação fora de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o nosso segundo tópico. Benefícios da salvação, parte 1. Graça e salvação. Graça relacionada com a salvação é a aprovação graciosa de Deus para alguém indigno que transgrediu seus mandamentos. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 26. Este benefício provém de Deus com o objetivo de salvar o pecador de maneira misericordiosa. Paz, um benefício provido da misericórdia de Deus no coração do homem. Gozo, uma alegria interior. É algo tão maravilhoso que excede ao exterior, como alegria, beleza e adorno espiritual. Esta graça, como provisão divina para com um indigno transgressor da lei, já existia desde o Antigo Testamento. Em Atos 15, 10 e 11, não deixa dúvida quanto a esse relato. Já no Novo Testamento, a graça de Deus para salvar o pecador é destacada de maneira direta. E aqui segue as referências bíblicas. Então nós vimos que a partir do momento que nós obtenhamos a nossa salvação através de Cristo, o que a salvação ela vai trazer em nós? Olha só os benefícios. O comentarista colocou alguns benefícios aqui, que essa salvação traz na vida do homem, na vida da mulher. Ela vai trazer o quê? Ela vai trazer, vimos aqui a misericórdia de Deus, Nós vimos aqui também a paz, o benefício provido da misericórdia de Deus no coração do homem. Então, quem é salvo em Cristo Jesus, ele tem a paz verdadeira. Jesus vai dizer que ele é a paz verdadeira, não é aquela paz que o mundo dá, mas a paz verdadeira encontramos somente em Jesus. Vamos ver aqui também o gozo. O gozo ele é uma alegria interior, então ele transcende aquela alegria exterior que demonstramos. O gozo ele vem de dentro, vem do nosso interior. Aquela paz, aquele gozo verdadeiro, O homem agora ele vai sentir a paz verdadeira, aquele gozo, a alegria de servir a Deus. Então nós vimos que esta graça, ela foi concedida a nós, transgressores, que éramos indignos, somos indignos, mas Deus com seu infinito amor, ele nos concedeu esta graça tão maravilhosa, esse milagre tão grandioso na vida do ser humano que é a salvação. Vamos ver aqui o segundo subtópico do 2. Expiação pelo sangue. Isaías, em uma visão futurística acerca da obra expiatória de Cristo, escreve o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53 e 10. Expiação, à luz do Novo Testamento, é a morte de Jesus em nosso lugar.
para poder nos redimir dos pecados. Expiar, olha agora o significado. Expiar é tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Expiação é algo que tem a ver com o pecado. Então nós vimos aqui que no Antigo Testamento, né, era necessário oferecer ali um animal, né, um animal limpo, sem mancha, sem mácula, né, por expiação. O sacerdote ali oferecia aquele animal em favor do pecador. Mas sabemos que no Novo Testamento, pela graça, Jesus fez o sacrifício, o único sacrifício de uma vez por todas. Ele pagou com a sua própria vida, com seu sangue carmesim, um sangue puro, né? Como vai dizer aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira, que expiou o pecado, né? Pelo seu sangue carmesim. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico, redenção. Conforme os costumes antigos dos tempos bíblicos, redenção era a libertação de um escravo, mediante um resgate, do grego leitão. Este termo está em Mateus 20 e 28. O escravo era tirado do mercado de escravos para não mais ser vendido. A nossa redenção teve um alto preço a ser pago para que fôssemos libertos. A redenção é realizada por meio de Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1 e 17. Pois por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui, Hebreus 9 e 12, nós vamos ver o alto preço que foi pago para nos redimir, para nos libertar. Como nós vimos aqui, ele nos libertou do império das trevas. E como o único meio que essa libertação poderia se dar era através do sangue. E do sangue, como? O sangue carmesim, o sangue puro de Cristo. Então nós vimos aqui que ele deu a sua própria vida pela nossa vida. Então, irmãos, olha só a dimensão, quando nós imaginamos a dimensão da salvação que nós alcançamos, por intermédio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós meditamos a profundidade, né, o alto preço que foi pago para nos redimir, porque nós éramos escravos, né, escravos presos pelo pecado, né? Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, graças a Deus. Terceiro tópico, benefícios da salvação, agora a parte 2, vamos ver aqui mais alguns benefícios. Propiciação, propiciar é aplacar, tornar benevolente o ofendido, mediante uma oferta judicial e expiatória, e que seja aceita, como em Êxodo 32 e 30 está escrito, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por o vosso pecado. A propiciação é o resultado da expiação. Agora aqui nós já vamos ver que a propiciação já é o resultado da expiação. O termo propiciação no português deriva-se do latim propito, significa unir, reconciliar, pacificar. Então o que Jesus fez através da expiação? Justamente, né, ele nos propiciou. Então Jesus ele vai nos reconciliar, né? Olha só o significado da palavra propiciação. Então, agora é o resultado justamente da expiação, né? Quando ele pagou, derramou o seu sangue, agora através da expiação, Jesus vai, né, nos propiciar. Olha só o significado, reconciliar, unir novamente, porque o homem não tinha mais aquela comunhão com Deus. Tinha sido quebrada a união, né, do homem com Deus justamente através do pecado. Mas através da expiação, da morte vicária de Cristo, né, ele agora também vai propiciar, vai nos reconciliar, vai novamente nos pacificar, trazer-nos para perto de Deus, graças a Deus.
Jesus, portanto, é a nossa propiciação, olha só. Ele é o nosso sumo sacerdote, pois é tanto a nossa propiciação como o nosso propiciatório. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A nossa reconciliação com Deus é o resultado da propiciação mediante o sangue de Jesus Cristo. Olha só também essa referência, né, que vai deixar bem claro sobre a propiciação de Cristo. Versículo 11 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, somente Cristo, ele pode nos reconciliar com Deus, né? Todo o mundo, toda a humanidade tem agora o direito de ser reconciliado com Deus. Mas o primeiro passo é justamente aceitar a Jesus, renunciar à sua vida, porque também não há reconciliação sem primeiramente o homem chegar-se a Deus. Tiago vai dizer que chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então, basta, né, é preciso dar o primeiro passo, que é justamente aceitar a Jesus e agora viver em novidade de vida. Segundo subtópico, regeneração espiritual. Esse termo, regeneração, indica a nossa inclusão na família de Deus. Em Gênesis 1:27 é destacado a criação natural do homem. Já em Efésios 2:10, temos a sua criação espiritual. Como podemos ver, a regeneração é o ato interior da conversão, sendo que o Espírito é quem efetua esse processo na alma do homem. A conversão reflete mais no exterior, é algo visível da regeneração. Quando verdadeiramente uma pessoa é regenerada pelo Espírito, essa pessoa é também convertida. Lucas 22:32. Sendo o homem regenerado pelo Espírito Santo, tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Então, olha só a condição aqui para sermos chamados filhos de Deus. Não é somente aceitar a Jesus. Você tem que dar lugar, dar liberdade ao Espírito Santo para que ele venha fazer o processo, operar o processo da regeneração, que é justamente a mudança de vida. Como o comentarista colocou para nós aqui, a conversão ela é um ato exterior, visível, todos estão vendo ali, você levantou a mão, aceitou a Jesus. Agora o ato da regeneração já é um ato interior, que vai ser operado pelo Espírito Santo de Deus. Então, e agora isso também vai refletir, para o exterior. Nós vimos uma pessoa, vamos citar um exemplo, uma pessoa que vive no mundo da perdição, longe de Deus, com outras práticas pecaminosas, fazendo tudo aquilo que o adversário das nossas almas quer que ele faça. Quando ele aceita Jesus e passa a viver em novidade de vida, logo percebemos, quando ele aceita de verdade a Jesus e agora dá lugar ao Espírito Santo, nós vamos ver agora, a mudança verdadeira na vida daquela pessoa. Alguém até comenta, fala, mas como fulano mudou, olha só, ele agora está diferente. Então o que é isso? É justamente o processo da regeneração. O Espírito Santo agora fez morada nele e agora é um homem regenerado, é uma mulher regenerada. Então isso vai transmitir também para aqueles que estão à sua volta, aqueles que convivem com ele, aqueles que estão vendo o seu proceder. Que coisa tão maravilhosa. Terceiro subtópico, adoção de filho. As Escrituras Sagradas mostram que todos quanto aceitaram Jesus como seu Salvador receberam a adoção de filhos. Essa ideia de adoção de filho também é encontrada no Antigo Testamento em conexão com o Novo. Somos abençoados já nesta vida por meio do nosso nome família, chamados filhos de Deus. O Espírito Santo testifica em nosso interior que somos filhos de Deus. Através da adoção, os nossos nomes passaram a serem escritos no livro da vida. Eis aqui as referências, todos aí podem estar acompanhando na palavra também essas referências.
Então nós vimos aqui, olha só, nós não tínhamos o direito de ser chamados filhos de Deus, mas o Senhor agora, através da morte de Cristo, ali agora nos dando o direito de salvação, nós agora vamos ser adotados, nós agora vamos ter o direito também de ser chamados filhos de Deus, Então, olha só que privilégio tão maravilhoso para nós, que não tínhamos nem o direito de salvação, agora aceitando Jesus, passando a viver de acordo com a sua palavra, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. E o próprio Espírito de Deus, ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Que coisa tão gloriosa, irmãos? Nós podermos ser chamados filhos de Deus, graças a Deus. Vamos aqui para a conclusão. A salvação não é um ato heróico do ser humano, mas sim um ato gratuito da parte de Deus a uma humanidade caída pelo pecado. Basta o homem reconhecer seu estado pecaminoso e se arrepender dos seus maus caminhos, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo. João 14,6. Jesus é o único meio pelo qual a humanidade poderá se salvar. Pronto, não tem questionamento. Não existe outro caminho a que o homem possa chegar à salvação, possa alcançar a salvação. Vimos aqui este versículo, João 14,6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro meio do ser humano a alcançar a salvação do ser humano, ser salvo, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vimos aqui, resumindo, entendemos aqui agora o que é salvação, e vimos que a salvação, ela não é por um ato heróico de nenhum ser humano, de nenhum homem, de nenhuma mulher. Então ela é, aqui um ato gratuito da parte de Deus para com a humanidade caída. Então toda a humanidade estava condenada, estava distante de Deus, mas através da morte de Cristo fomos reconciliados. E agora o que cabe ao homem ou à mulher é justamente reconhecer esse estado pecaminoso. Então, quando o homem reconhece, ele agora vai entender que ele precisa de Jesus para alcançar a sua salvação. Então, ele agora vai aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e passar a andar de acordo com a sua palavra. Aí sim, agora ele vai poder ser chamado filho de Deus e realmente gozar de todos os benefícios que a salvação pode nos oferecer. Que Deus abençoe a todos, com certeza os professores vão estar discorrendo essa lição tão maravilhosa aí neste próximo domingo, e os alunos também, aprendendo, da palavra de Deus a cada dia. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.